Então a gente tem uma Fundação Cultural do Estado que não tem uma diretoria de dança mesmo para valer, por uma razão simples. Porque a lei que reforma a Secretaria de Cultura do Estado, o governador Wagner ainda não teve condições de mandar para a Assembleia de maneira definitiva. Foi e voltou 2 vezes. Então a reforma da estrutura do Estado, que abrange também a Fundação Cultural da Secretaria de Cultura, não se conseguiu realizar ainda, por uma série de razões que aqui o tempo não vai me permitir explicar. Então a diretoria de circo, a diretoria de dança, a diretoria de música que já existe, mais consolidada, e outras, estão esperando uma votação dos deputados. Quando o governador mandar a mensagem para valer, lá para a Assembleia Legislativa. Então, proposta já imediata, rápido, que a Ladilson pode encaminhar, e vocês devem abraçar, que é pedir ao secretário Márcio Meirelles, pedir ao governador Jacques Wagner, juntamente comigo, a deputada Alice e os outros deputados que estão nessa luta, ou que porventura venham a esta luta, para que seja mandada para a Assembleia Legislativa o projeto de lei que reforma a Fundação Cultural do Estado e que reforma a própria Secretaria, a Secult, né? Que, como disse aqui muito bem Molina, vem de um histórico muito ruim de relação com a economia, a visão turística da arte e da cultura, que tem que haver, mas não pode empobrecer nem a arte nem a cultura, e cria estruturas novas, como, por exemplo, muito que é o Instituto de Museus da Bahia, tirando, por exemplo, a estrutura museológica do Estado, do Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural, que é o IPAC aqui do Pelourinho. Então, essas coisas precisam ser votadas pelos deputados e deputadas. E, para isso, o governador precisa mandar, e precisamos, portanto, que o movimento de dança ajude a política a dançar nesse ritmo e a votarmos na Assembleia a reforma da Fundação, para que Molina possa ter mais força, para que a Fundação possa ter mais estrutura e as linguagens artísticas possam ter mais peso na cultura. O segundo ponto é o problema do orçamento, que eu já citei assim rapidinho, que é o problema assim, ó, nós na Bahia temos agora, no governo Wagner, em 2010, só 0,9% para a cultura. E o pleito que nós temos, que é essa praguinha que vocês têm aqui, esse adesivo que eu mandei fazer, na campanha pelo 1,5%, que é 1,5% para o Estado e 2% lá para cima para Brasília. Se não os fundos específicos que foram aqui citados, todos eles vão existir, mas vão ser fundos sem fundo, vão ser fundos vazios, vão ser sacos que não vão se aguentar em pé porque não tem recursos dentro. Então, é preciso aprovar a PEC em Brasília, mas nós podemos votar as PECs, as emendas constitucionais em cada estado. Então, a proposta número 2, Aladilson e companheiros e amigos da dança, é que vocês assumam conosco, com todos nós, do Movimento em Defesa da Cultura, a votação na Assembleia Legislativa, portanto, a segunda proposta, da emenda à Constituição da Bahia, porque isso é possível, nós não dependemos do Congresso para isso, estabelecendo como piso, portanto, como patamar mínimo de gasto com a cultura, 1,5% do orçamento. Sairíamos de 0,9% para 1,5%. E obrigaríamos também o governo municipal, ou os governos municipais, que são 417, a terem pelo menos 1% do seu orçamento para a cultura. Eu não sei quanto é que é, mas a Fundação Gregório de Matos tradicionalmente tem um índice quase que ridículo do orçamento da prefeitura, o que eu acho que é uma assinte à arte e à cultura da primeira capital brasileira e da cidade que se orgulha da sua cultura popular, da sua ginga, da sua expressão corporal, que é um dos grandes patrimônios da cultura da Bahia, que não é apenas o patrimônio arquitetônico, mas é o patrimônio da expressão do corpo, dessa cultura afro-baiana, mas não só também de origem africana. Eu acho que a gente não deve ser tão reducionista em relação às artes, ver as coisas de maneira ampla, e é por isso que existem as 3 escolas, e as escolas particulares estão aqui presentes, que nos ensinam, ou ensinam a sociedade a dançar por diversas trilhas e por diversos passos, né, por diversas coreografias. Então, eu penso que essa luta pelo orçamento, ela se complementa com a terceira questão que eu quero comentar, que é o problema do seguinte: nós temos uma política cultural muito interessante, mas de vez em quando eu fico brincando assim, algumas vezes a política cultural dá a impressão que é uma aula permanente de antropologia cultural. Me perdoem a expressão e a provocação. Me permitam, aliás, a provocação, que eu gosto de fazer provocação. Por que fica aparecendo antropologia cultural? Eu acho que quem quer fazer antropologia vai para a faculdade.
E eu acho que, algumas vezes, os governos, os nossos governos, o meu governo, o governo Wagner, o governo Lula, esquece a arte dentro da política de cultura. Então, a grande lacuna na segunda Conferência Nacional de Cultura, e a grande lacuna, mesmo no governo Wagner e na gestão de Márcio Meirelles, é o apoio mais intenso, mais profundo, mais consistente, mais para valer das linguagens artísticas, e principalmente das linguagens artísticas historicamente menos abraçadas pelos orçamentos, entre elas, destacadamente, a dança, enquanto uma das principais linguagens da arte. Então, esse é um problema que está posto para Juca Ferreira, que está posto lá para o Congresso Nacional. Quer dizer, de que maneira a gente equilibra um pouco as coisas. A Funarte foi esvaziada. Acho que enquanto a gente não tiver uma fundação de fato forte, cultural, vinculada às linguagens artísticas, vamos ter também a continuidade dessa precariedade. E nós somos um Estado em que até pouquinho tempo atrás, antes da criação da Universidade Federal do Recôncavo, nós só tínhamos cursos de arte, tanto universitários como técnicos, na cidade de Salvador.